Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao canal do Pastor Ivan Oliveira e que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus. É uma alegria imensurável poder compartilhar com todos vocês inscritos no canal a palavra de Deus. Estamos em uma série incrível sobre personagens bíblicos que foram cheios do Espírito Santo. E a cada mensagem eu tenho certeza absoluta de que Deus falará, está falando profundamente ao seu coração. Amém? E na mensagem de hoje vamos meditar sobre Simeão. E o título da mensagem é a seguinte: as 3 marcas de um homem que foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! Dito isto, vamos meditar então sobre a primeira marca do Espírito Santo na vida de Simeão. E a primeira marca é esta: o Espírito Santo estava sobre Simeão. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 25. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Veja aqui a primeira marca do Espírito Santo na vida de Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre a vida de uma pessoa, significa que esta pessoa, aquela pessoa, ela foi escolhida, separada e ungida por Deus para cumprir os seus propósitos e realizar a sua obra. Amém? Você sabia, meu querido, o Espírito Santo te escolheu. Ele está sobre a sua vida. Por isso que você está assistindo a este conteúdo. Amém? Agora, para entendermos melhor sobre o significado da unção de Deus sobre a vida de uma pessoa, vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, Isaías 61, e neste texto podemos aprender que a unção de Deus sobre a vida de alguém, de uma pessoa, capacita esta pessoa a realizar 3 importantes missões. Amém? Então vamos lá? A primeira missão, quando o Espírito Santo unge a pessoa, é a seguinte: pregar a palavra de Deus com paixão e entusiasmo. O texto diz assim, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Veja que é o mesmo que diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Aqui está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha a unção aí, ó. O poder de Deus. A unção de Deus é a capacitação, é o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa. O Espírito Santo me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então aqui está a primeira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem desejo, prazer de pregar a palavra de Deus. E ela prega a palavra de Deus com unção, com paixão, com intrepidez, com coragem. E a consequência é que a pregação ungida toca fundo no coração dos ouvintes. As pessoas, elas ouvem a pregação e elas sentem aquela unção. Elas ouvem a palavra de Deus
e ela sente o quê? Ela sente uma alegria, aleluia, ela sente ânimo, uma esperança inunda o coração dela, ela se sente renovada e, acima de tudo, a pessoa recebe fé, porque na verdade a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? É por isso que muitas vezes, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela sente arrepio, ela sente vontade de chorar, ela até chora, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria que é provocado pela emoção do Espírito Santo. Amém? Então, quando o Espírito Santo está sobre a vida de uma pessoa, então ela prega a palavra de Deus. Amém? E continuando a leitura do texto de Isaías 61, vamos para a segunda missão. E a segunda missão é esta: curar os enfermos. Diz assim o texto, né? Vamos ler de novo o versículo 1. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ou seja, quando o Espírito Santo está sobre a vida de uma pessoa, ela recebe a unção de Deus para orar e profetizar, e a pessoa que está doente, ela é curada em nome de Jesus. Amém? Então a unção de Deus sobre uma pessoa faz com que ela receba unção de Deus para curar. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 18, diz assim, ó: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É muito forte essa promessa, não é verdade? Agora é importante entender que não somos nós que curamos os enfermos, não. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. A cura não é a obra do obreiro, do pastor, do bispo, do diácono, não. A cura divina é realizada pela unção do Espírito Santo e pelo poder do nome do Senhor Jesus sobre nós. Diga glória a Deus. E a terceira missão é esta: libertar os oprimidos. A profecia de Isaías continua dizendo que o Senhor nos ungiu para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém? E ainda no livro de Marcos 16, capítulo 16, versículo 17, o Senhor Jesus dá a chave para essa missão. Ele diz assim, ó: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios. Isso significa que quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, recebemos a unção de Deus para libertar as pessoas que estão oprimidas pelo diabo e pelos espíritos malignos. A autoridade não vem de nós, mas vem da unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Então, recapitulando, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de uma pessoa, ela é ungida para pregar, curar e libertar. Amém? Agora repita comigo, meu irmão, 3 vezes, em meio de um ato profético. Diga: o Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, curar e libertar. Pregar, curar e libertar. Glória a Deus. Você que está me assistindo agora, busque o Espírito Santo. Receba a unção de Deus em sua vida. Não tenha medo, não seja tímido. Ei,
Pregue a palavra de Deus com coragem, com intrepidez, com ousadia. Ore pelos enfermos. Creia que o Senhor Jesus irá curá-los. Ore pelas pessoas que estão oprimidas pelo diabo. E em nome do Senhor Jesus, elas serão libertas. Ô meu irmão, deixa Deus te usar. Queridos, o Espírito Santo, ele é a força e o poder de Deus agindo em nós. Está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a força e o poder de Deus em nós. Então quando você recebe o Espírito Santo, você recebe força e poder. Força para viver e poder para vencer. Amém? Escreva assim nos comentários: o Espírito Santo me dá forças para viver e poder para vencer. Repita 2 vezes: força para viver e poder para vencer. Força para viver e poder para vencer. Receba, meu irmão, força para viver e poder de Deus para vencer. E é com essa força e poder que o Espírito Santo estava sobre a vida de Simeão, que ele recebeu a unção de Deus para revelar quem era o Messias. Glória a Deus. Então vamos nos encaminhando agora para a segunda marca do Espírito Santo na vida de Simeão. Antes, porém, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho de notificações, assim o YouTube vai te avisar sempre que publicarmos um novo vídeo. E já aproveite para deixar o seu like logo agora no início do vídeo, que se deixar para o final a gente acaba esquecendo. Amém? Quando você dá o like, o algoritmo do YouTube envia os nossos vídeos, ele recomenda os nossos vídeos para mais e mais pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. Quando você dá o like, o YouTube envia este vídeo para mais 10 pessoas. E fique comigo até o final, porque daqui a pouco nós vamos realizar uma oração poderosa para que o Espírito Santo desça sobre a sua vida e você seja renovado, fortalecido e cheio da presença de Deus. Amém? Vamos agora meditar então na segunda marca do Espírito Santo na vida de Simeão. Então a primeira marca, o Espírito Santo estava sobre ele. E a segunda marca de Simeão é a seguinte: Simeão, um homem que sonhava os sonhos de Deus. Olha como é forte. No versículo 26 diz assim o texto: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, o texto lido diz que o Espírito Santo revelou a Simeão que ele não morreria antes de ver o Messias. E a partir daquele momento, Simeão passou a sonhar com este grande dia em que ele veria o Filho de Deus. Passaram-se vários e vários anos, mas Simeão sabia que, mais cedo ou mais tarde, a revelação do Espírito Santo iria se cumprir e o sonho dele de ver o Messias se tornaria realidade. Ele soube esperar com paciência, ele não desistiu, ele não desanimou, ele não perdeu a fé. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir o que prometera. E o mesmo acontece conosco nos dias de hoje. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se torna uma pessoa sonhadora. É claro que a salvação é o nosso maior sonho, é o sonho de todo cristão. Todos nós sonhamos um dia podemos morar com Deus lá no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra,
Não é verdade? Nada nos impede de sonhar com uma vida abençoada e próspera, uma vida que agrada a Deus. Por exemplo, nada nos impede de sonhar em ter uma casa própria, constituir uma família, conquistar um carro novo para você trabalhar, para você levar sua família para passear, você sonhar trabalhando no emprego dos seus sonhos. Não é pecado sonhar, não. Afinal, sonhos e visões são linguagens do Espírito Santo. Como diz em Atos 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, queridos, eu repito novamente, não é pecado sonhar com uma vida próspera. Vamos ler o que diz no livro de Salmo 35, 27? Olha que interessante, diz assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Aleluia! Ou seja, Deus tem prazer na sua, na minha, na nossa, em nossa prosperidade. Deus tem prazer, Deus quer nos abençoar, Deus é Pai, Ele quer nos abençoar em todas as áreas da vida. Meu irmão, minha irmã, creia que esta palavra é uma revelação do Espírito Santo para você. Você vai realizar o seu sonho, seja ele qual for. Amém? A Bíblia diz mais em Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O mesmo Deus que nos faz sonhar é o mesmo Deus que nos ajuda a realizar sonhos. Eita, glória a Deus! Que palavra abençoada! Deixa o seu like, glória a Deus! Vamos agora meditar na terceira marca do Espírito Santo na vida de Simeão. E a terceira marca é esta: Simeão, um homem movido pelo Espírito Santo. Então, a primeira marca do Espírito Santo na vida de Simeão é que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Primeira marca. A segunda marca é que Simeão, um homem que sonhava os sonhos de Deus. E a terceira marca, Simeão, um homem movido pelo Espírito Santo. Ainda no versículo 27, diz assim, no verso 27, diz assim, movido pelo Espírito Santo, Lucas capítulo 2, versículo 27. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! Glória a Deus! Olha como é forte essa passagem bíblica. O texto diz que Simeão, ele foi movido pelo Espírito Santo ao templo. Ou seja, o Espírito Santo nos move. A unção de Deus nos move. Simeão não ficou parado. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para estar no templo, no lugar certo, na hora certa. O Espírito Santo dirigiu com tal precisão que ele chegou no templo no momento exato em que Maria e José chegaram com o menino Jesus. Então, quando somos cheios do Espírito Santo,
O Espírito Santo nos guia, nos dirige, nos conduz na direção dos nossos sonhos. Amém? Podemos dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica parada, até porque um dos símbolos do Espírito Santo é o vento, e o vento significa o ar em movimento. Nós também, como Simeão, pela fé, em nome do Senhor Jesus, eu creio, não morreremos antes de ver os nossos sonhos se tornar realidade. Amém? Assim como diz aquele hino, você lembra? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Amém? Simeão, ele não apenas viu o Messias, mas ele o tocou e o abraçou. Da mesma forma, nós também veremos e abraçaremos os nossos sonhos. Meus queridos inscritos no canal, você crê que esta palavra é uma revelação do Espírito Santo para você? Então escreva assim nos comentários: o meu sonho vai se tornar realidade, eu vou ver, vou tocar e vou abraçar o meu sonho em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Graças a Deus, chegamos ao final de mais um estudo poderoso sobre os personagens bíblicos que foram cheios do Espírito Santo. Sabe, meus amados irmãos inscritos, eu convido você a assistir esse vídeo todos os dias pelos próximos 7 dias consecutivos. Assim como uma semente precisa ser regada e cuidada diariamente para crescer, a palavra de Deus plantada em nosso coração precisa de repetição para criar raízes profundas. Ao assistir esse vídeo pelos próximos 7 dias, você não apenas ouvirá a mensagem, mas absorverá em um nível mais profundo, permitindo que ela se torne parte de quem você é. Faça deste vídeo um devocional diário e prepare-se para receber o Espírito Santo e as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. O Espírito Santo está sobre você, o Espírito Santo te faz sonhar e você é uma pessoa movida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Você aceita esse desafio dos 7 dias meditando na palavra de Deus, assistindo esse vídeo? Escreva nos comentários: eu aceito o desafio. Amém? Agora vamos nos unir a Deus em oração e pedir para que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e nos enche de poder. Prepare aí um copo com água, o meu já está aqui preparado, e vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, nos achegamos a Ti nesse momento. Ó meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta palavra que recebemos, que nos ensinou sobre as 3 marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Assim como, meu Deus, o Espírito Santo estava sobre Simeão no passado, nós cremos que o Teu Santo Espírito está sobre cada pessoa que está orando e ouvindo essa mensagem agora. Oramos, Senhor, por uma unção de revelação, que o Teu Espírito revele ao coração de cada um que se encontra doente, que ela seja curada, que uma grande porta está se abrindo e que algo novo e sobrenatural está acontecendo. Que a fé, meu Deus, vença a incredulidade e a esperança vença o desânimo. E Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que nenhum dos Teus filhos perca a fé,
que eles não desistam de lutar, Senhor. Fortalece o Senhor para que eles continuem crendo nas promessas que o Senhor nos deu, porque a tua palavra nos mostra que o Senhor se compraz na prosperidade dos teus servos e que o mesmo Deus que nos faz sonhar é o mesmo Deus que faz os sonhos se tornar realidade. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós oramos e declaramos que esta pessoa inscrita no canal, ela seja agora cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja sobre a vida dela, que o Espírito Santo a faça sonhar e que ela seja uma pessoa como Simeão, movida pelo Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, receba o Espírito Santo agora. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a sua vida. Receba paz, receba alegria, receba o poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, a oração é um momento de falarmos com Deus, mas o silêncio é o momento em que Deus fala conosco. Então, deixa Deus falar, ouça a voz de Deus, do Espírito Santo. Vamos ficar agora alguns instantes em silêncio para que o Espírito Santo possa falar diretamente aos nossos corações. Graças a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Senhor, abençoa, santifica e consagre esta água, e quando dela bebermos, que sejamos cheios da tua presença, em nome de Jesus. E os que creem, concordam, digam que assim seja. Amém? Graças a Deus. Vamos beber da água, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você gostou dessa mensagem? Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificação para você não perder os próximos vídeos desta campanha de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Deixe o seu like, envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você ama. Tenho certeza que Deus vai falar ao coração delas. E se você é uma pessoa generosa e deseja ajudar o nosso canal e o nosso ministério, até apagar a faixa, o painel que colocamos na igreja, você deseja ajudar, o número da chave Pix é 19999094550. A sua oferta é uma atitude de fé, é uma semente que plantada certamente vai dar muitos frutos. Glória a Deus. E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.